Que a graça e a bênção e a paz do bom Jesus, que as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, comigo, bendito seja Deus, que nos reuniu com o amor de Cristo. Fique de pé, por favor. Reconhecendo que somos pecadores, necessitados da misericórdia do Pai, confessemos os nossos pecados. Comigo, confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Comigo, peça ao Pai e a Vé. Peça a Jesus e Yeshua HaMashiach. Peça ao Espírito Santo, Paráclito de Deus, o perdão dos nossos pecados. Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Soberano dos céus, vós que elevastes a glória poderosa do trono, o nosso Senhor, que ressuscitaste entre os mortos, valei-nos e abençoai a vossa igreja, que peregrina neste mundo, tem o firme propósito de disseminar a tua palavra santa e maravilhosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, diga comigo assim seja. Liturgia da Palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11. Aliás, vamos começar aqui pelo início, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, a quem seja dada a glória, século dos séculos. Estou admirado que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo bastardo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente de que recebestes, seja ele excomungado. É porventura a favor dos homens que eu procuro, ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Pessoal, vamos falar com Deus. Nós temos pedido de oração aqui no altar. Estenda suas mãos, ó Filho de Deus Altíssimo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus, meu Pai. Aqui está os pedidos de oração do teu povo, que pede uma bênção. Jesus, que pede uma graça, que pede um milagre, que pede um abre caminho na sua vida. Eu peço a vós, ó Todo-Poderoso, a tua bênção, o teu milagre, a tua cura. Levanta as mãos para o céu, diga, Senhor, me toque neste momento. Toca, Jesus, no meu coração. Tira a tristeza, tira a mágoa, tira o ressentimento, tira todo o pecado, toda a imundícia. Nos dê um coração puro para te adorar. Sim, para te servir. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que assim seja. Diga comigo amém. Vocês assentar, pessoal, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, por minha força e vitória. Tem nome, é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, por minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livrai-me do mal. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, por minha força e vitória. Tem nome, é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, por minha força e vitória é Jesus. Toda vez que você ouvir essa canção, lembre que essa canção é a minha cara, viu? Se você estava procurando uma canção para me representar, então é essa aí, viu? Fala em vitória. A minha força, a minha vitória tem um nome que é Jesus. Assim seja. Diga graças a Deus. Olha, pessoal, para a pessoa ter a consciência, para a pessoa ter a certeza de que foi chamado, porque a pessoa tem a certeza de que foi chamado por Deus para a obra. Porque todos podem ter a certeza que são chamados para a salvação. Todos. Todos podem ter a certeza de que foram chamados para a salvação. Porque Deus faz 3 chamadas para o homem, para a mulher. Quando fala homem, pessoal, é generalizado. Homem e mulher. Entendeu? Quando Deus chama a pessoa para 3 coisas. Ele chama a pessoa para a salvação, para a sua obra e para a eternidade. Bom, a certeza de que você foi chamado para a salvação, você absolutamente, todo ser humano pode ter. Entendeu? Porque está escrito na Santa Bíblia que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, quando que a pessoa tem a certeza de que foi chamado para fazer a obra, ou seja, para abençoar outras vidas, para pregar o Evangelho? Quando? É fácil isso aí, essa resposta é fácil. É só você abrir Marcos 16, 15, você vai ver lá o Senhor dizendo, ide. Entendeu? Olhai, os campos estão brancos para ser. Diga comigo, vai. Olhai, os campos estão brancos para ser. O que quer dizer isso aí? Os campos estão brancos para ser. O que o Senhor quis dizer com isso? Que as almas estão prontas para serem ganhas para o reino dos céus. Entendeu? Essa é uma obra bonita, né? Uma obra linda. Disseminar o Evangelho, ganhar almas, é a coisa mais linda. Olha o que Paulo disse aqui, vamos lá. Vamos começar aqui ver aqui as palavras de Paulo. Olha aqui, asseguro, irmãos, que o Evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo.
Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo, porque excesso perseguia a igreja de Deus e assolava, avantajava-me no judaísmo. E muitos dos meus companheiros de idade e nação extremamente zeloso de tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que me reservou desde o seio da minha mãe, quer dizer, do ventre, né? E me chamou pela sua graça para revelar seu filho em minha pessoa, a fim de que o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia e de lá regressei a Damasco. 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isto que escrevo, Deus me é testemunha, e não estou inventando. Em seguida fui para regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia, e tinham elas apenas ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora combatia. Glorificaram a Deus por minha causa. Declaração feita por apóstolo São Paulo à igreja da Galácia, aqui na primeira carta, na primeira epístola aos Gálatas. É sempre bom lembrar que a palavra epístola quer dizer carta. Entendeu? A palavra discípulo quer dizer aprendiz. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Antes da pessoa ser enviada, ou seja, antes da pessoa ser o apóstolo, o enviado de Jesus, ele primeiro tem que ser um discípulo. Então, se antes do apostolado a pessoa tem que participar do discipulado, então quem que é um discípulo? Dona Silvana Sanchos. Eu falei nesse instante. Não tem nem 30 segundos que eu acabei de dizer o que é um discípulo. Aprendiz. Chegou perto. 95%. Aprendiz. Aquela palavra que tem lá na televisão. Aprendiz. Vamos lá, diga comigo, aprendiz. Então, o que é um discípulo, Dona Berenice? Aprendiz. O que é um discípulo, Raimundo? Yes. E Dona Vera, o que é um apóstolo? Apóstolo quer dizer o quê? Enviado. Very good. Olha, eles estão afiados, hein? Bom, se você já sabe o que é um discípulo e já sabe o que é um apóstolo, no ministério de Jesus, para antes de ser um apóstolo, ou seja, antes de ser enviado, tem que ser o quê primeiro? Um aprendiz, ou uma aprendiz, um discípulo ou uma discípula, não é isso? Ainda, dona Hilda? Bom, nós temos que conhecer essas coisinhas, pessoal, para você ficar afiado, né? Por exemplo, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, né? A igreja foi crescendo, e precisou, então, de colocar as coisas em ordem na igreja. Tá? Precisou de colocar as coisas em ordem. Os apóstolos estavam tendo problemas com as viúvas que chegavam na igreja, precisando de comida, precisando de atenção, atendimento. Né? E o que acontece? Eles saíam para jejuar, para fazer consagração de suas vidas a Deus, para poder Deus operar os milagres. Então, o que eles fizeram? A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos nos diz que eles instituíram o diaconato na igreja. O diaconato. Então, o que é um diácono? Um diácono é um administrador eclesiástico, né? É um administrador. O diácono, né? É aquele que faz a administração da igreja. Trabalha também, geralmente, até o tesoureiro, né? Ele é praticamente um diácono também. Entendeu, pessoal? Os apóstolos fizeram isso, eles instituíram o diaconato, por quê? O diaconato eles instituíram para poder a igreja ter a parte administrativa sendo executada. Então, diácono quer dizer o quê? Dona Berenice?
É, o diácono da igreja. Quer dizer o quê? Eu tenho porque ele é uma pessoa que faz parte do reino. Faz parte do rei. Raimundo, diácono, ele é o quê na igreja? Administrador. Isso mesmo, administrar. Bom, aí os apóstolos começaram a notar que tinha uma classe dentro da igreja de pessoas que estavam precisando de orientações, de experiências, de orientações da própria palavra de Deus. E aí foi instituído os presbíteros. Os presbíteros, que eram geralmente homens anciões, eram pessoas já idosas, pessoas que eram praticamente dentro da categoria eclesiástica, era chamado como nós conhecemos hoje, os cardeais do Vaticano, por exemplo. Seriam esses homens, claro que o cardeal já é muito mais do que presbítero, né? Mas para um cardeal chegar ao ponto de cardeal, ele tem que primeiro passar por essa hierarquia eclesiástica, né? Passar e ser primeiro um diácono, um presbítero, para depois chegar nessa parte aí. É aquela pessoa que tem uma experiência de dar uma orientação precisa. Por exemplo, o Salomão, ele cumpriu assim, um papel de um presbítero lá no reino de Israel. Não obstante ele ser rei. Foi assim. Chegou uma mulher perto do lado do rei, duas mães reclamando que era mãe de um filho. As duas estavam reclamando. Esse filho aí é meu. A outra, esse filho é meu. Esse filho é meu. Aí, Salomão, então, ele fez o seguinte. Ele mandou chamar um soldado. Vocês vão fazer o seguinte, já que vocês duas são as mães da criança, nós vamos fazer o seguinte. Vamos resolver esse problema. E nós vamos chamar um soldado. O soldado vai, então, cortar a criança na metade e vai dar a metade para cada uma das mães. Aí a mãe verdadeira chegou para o rei e falou assim, olha, ô rei, pode deixar a criança com ela. Pode deixar a criança com ela. O rei percebeu que aquela que aceitou deixar a criança viva na mão da outra, que era a verdadeira mãe. E ele pegou a criança e entregou para essa que havia dito, pode deixar a criança com a outra. Ela ficou com a filha porque o rei percebeu o amor de mãe manifestado ali. A partir desse momento, a sabedoria de Salomão se manifestou em todo o arraial de Israel e ele ficou famoso até no dia de hoje, segundo as Escrituras, tão alta sabedoria. Então, o presbítero seria aquela pessoa que julga as coisas, como se fosse um juiz, né? Ele tem que ter maturidade. Isso que eu estou falando aqui, pessoal, é uma formatação de uma organização eclesiástica de uma igreja. Nós vamos continuar esse assunto na próxima quarta-feira, muito importante, viu? Nós estamos aqui no grupo de oração, estamos aprendendo alguma coisa, porque algum dia, quando Deus chamar você para dirigir uma comunidade, para dirigir uma igreja, você tem que ter essas ideias já formatadas na sua mente. Essas ideias, claro, são os ensinos da palavra de Deus, neotestamentariamente, você tem que ter essas orientações para você saber como organizar, como fazer as coisas, né? Claro que a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Você não vai aprender assim de uma noite para o dia, do dia para a noite. Isso tem uma sequência, né? Isso tem uma sequência. Então, como eu estava falando no início, pessoal, o nosso trabalho aqui, uma luta tremenda, porque nós estamos lidando com vidas. Estamos aqui lutando contra um inimigo que muitas das vezes quer destruir a vida das pessoas, como acontece, muitas pessoas que vêm aqui. Domingo mesmo eu estava abrindo uma evidência para uma filha de Deus, e na hora da evidência ela disse que tinha algo que estava apertando o pescoço dela. Ela chegou a colocar a mão no pescoço. Ela disse assim, olha, algo está me apertando aqui, quase que eu caio da cadeira. Porque o inimigo ele faz isso com as pessoas. Ele oprime as pessoas, deixa as pessoas oprimidas. E o nosso trabalho é para libertar essas pessoas que estão oprimidas pelos espíritos obsessores. Assim seja. Diga comigo, amém? Diga graças a Deus. Então, eu quero lembrar a vocês que na sexta-feira que vem, às 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, nós vamos estar aqui
se você puder fazer o jejum, aqueles que vierem na parte da manhã, se possível você vir em jejum, será bom, viu? Principalmente aqueles que estão no tratamento espiritual. Você oferecer a Deus o jejum, aqueles que vierem na celebração na parte da manhã. Seria bom que você viesse em jejum até o final da celebração. Terminou a celebração, você pegar o jejum para Deus aí. Nossa cantina ainda não está funcionando, mas você pode comprar alguma coisa aqui ao sair da igreja, né? Comprar aí fora e fazer o seu alimento e entregar o seu jejum aqui dentro da igreja. Sempre lembrando que o jejum é assim, ele começa à meia-noite, tá? O jejum não começa de manhã, pessoal. O jejum, quando você faz um propósito com Deus do jejum, você já vai dormir com o propósito. E é bom sempre você iniciar das 0 horas. Mesmo que você vá dormir 11 da noite, você já vai dormir no propósito. Eu vou fazer o jejum amanhã até 10 horas, até 11 horas, até meio-dia. Tá bem? É assim que funciona. Não é você, eu vou fazer um jejum amanhã, mas primeiro eu vou amanhecer o dia, eu vou ver como é que está a minha barriga. Se minha barriga estiver roncando muito, se eu sentir o cheiro do pão forte, com aquela manteiga, com aquele café pilão, fazenda, aí não vou fazer jejum coisa nenhuma. Mas se de manhã cedo eu ver que não estou com muita fome, aí eu vou fazer o jejum. Não, o jejum não é assim, não. Você tem que dormir com propósito. Você já tem que dormir com o propósito do jejum. Você já tem, a partir das 0 horas, você está dormindo. A partir das 11 da noite. Você já entra em jejum a partir das 0 horas dormindo. É assim que funciona, pessoal. O jejum. A metodologia do jejum é assim. Claro que isso não é uma coisa estritamente bíblica, mas nós baseamos pela praticidade dos judeus. Os judeus, ele tinha hora, tinha momento de determinação de jejum. Entendeu? Não é você, eu vou fazer um jejum amanhã, mas primeiro vai amanhecer o dia, aí se eu não estiver com muita fome, eu não vou fazer o jejum. Não, você já tem que dormir no propósito. Assim que você tem que dormir já no propósito, tá? Mas se eu fizer um propósito, mas de manhã eu quebrar, aí você não fez o jejum, aí você vai quebrar o jejum, aí você não vai cometer um pecado capital em quebrar o jejum, mas o propósito seu que você fez, você quebrou, então só outro dia. Tchau e bênção. Assim seja. Mas é bom, quando você fizer o propósito, você cumprir com você mesmo, para você. Porque, gente, uma das coisas que nós estamos falando aqui no domingo sobre o Espírito Santo, uma das coisas que é o dom do Espírito, né? O dom do Espírito tem as obras da carne e os frutos do Espírito. É o domínio próprio. O domínio próprio. O cristão aprende isso, a se autodominar através do Espírito Santo, né? Em nome de Jesus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica na rua Desembargador Bandeiras de Melo. Nós estamos aqui no grupo de oração aprendendo a palavra de Deus aqui no Santuário, neste momento. São 19 horas e 5 minutos. Quero dar um abraço para os nossos amigos da internet que nos acompanha, pelo Facebook, que nos acompanha no site da igreja, www.missãoiavé.com.br. Nós estamos arrumando o nosso site devagar, o nosso canal de transmissão e o YouTube anexado no site da igreja. Nós estamos organizando agora. Então, nós estamos aí separando, fazendo as listas, ou seja, aquele grupo de vídeos, os grupos de vídeos, por exemplo, nós temos as missas das celebrações, por exemplo, essa celebração que nós estamos fazendo agora, vamos colocar na lista das celebrações milagrosas. Nós temos a lista das palavras que abalam o inferno, que são aquelas palavras que nós convidamos as pessoas, que nós vamos colocar naquela fileira. Nós temos também a lista de vídeos esse daí vai abalar, isso daí é tremendo. A lista de heresias na igreja, heresias da igreja. A confrontação das heresias com a palavra de Deus, a verdade nua e crua. Então, vocês vão se deparar com essas listas de vídeos no nosso site, www.missãoiavé.com.br. Você pode assim, quando você chega no site, você vai ver do lado direito uma taxa escrita assim, vídeos gravados. Você clica ali, você vai entrar no canal do YouTube, você vai encontrar aí os vídeos
com as missas gravadas, tá? Com as missas. Nós temos umas missas gravadas desde o ano de 2011, 2012. Infelizmente, aquelas gravações não estão legais. A palavra que nós entregamos ali, que são importantes, por isso que nós estamos mantendo esses vídeos aí, mas a qualidade de gravação é péssima. Né? Nós tínhamos uma câmera Toshiba e que não tinha condição nenhuma de fazer filmagem, coisa ruim. O importante é a palavra que nós transmitimos ali. Não precisa você ficar olhando para nós ali, não. É importante você ouvir, você colocar e ouvir a palavra de Deus. Nós falamos ali algumas coisas que nós ministramos sobre estudo bíblico, sobre as seitas, heresias, né? Sobre as seitas que existem nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro. Testemunha de Jeová, Igreja Messiânica, Igreja Mormon de Joseph Smith, e as Testemunhas de Jeová de Charlie Taze-Russo. Nós tivemos outros vídeos importantíssimos que nós falamos sobre espiritismo, outras seitas que existem, como o Sheikh Shonoye, que tem crescido muito aqui em São Paulo e no Brasil. Mas, infelizmente, um hackeiro do inferno, um hackeiro lá que veio lá dos quintos dos infernos, entrou no nosso site, hackeou as missas, destruiu o site, destruiu as gravações, entendeu? O cara do inferno, né? Esses hackeiros do inferno, entendeu? Entraram no nosso site e fez uma arruaça. E já nesse site novo que nós temos aí, já tivemos conhecimento, através do nosso administrador Web Design, o nosso amigo Webmaster, o Baruch, né? Quero dar um abraço aí para o Baruch. Ele já nos informou que nós já tentaram entrar no nosso site, o site novo da igreja. Esse site novo, ele tem um servidor que é dos Estados Unidos, é um servidor muito, muito potente, muito bem fechado, mas já teve aí um hackeiro do inferno que já tentou entrar no nosso site, bagunçar. Eles entram no site até do governo dos Estados Unidos, não vai entrar no site de uma igreja, não. Eles são endemoniados mesmo, estão aí os hackeiros, né? Esses hackeiros, porque eu não tenho nada a ver com a vida de hackeiro, cada um é cada um, mas quando vem querer perturbar o site da igreja, aí para mim eu considero como haqueiro do inferno, entendeu? Agora, aqueles que são hackeiros, que hackeia site de governo, site de fulano, não tem nada a ver com isso. Não tem nada. Agora, quando vem hackear o site da igreja, para mim é um endemoniado que precisa se converter, precisa aceitar Jesus Cristo, precisa se converter para Jesus libertar de todos os demônios, né? Em nome do Senhor. Então, você que nos acompanha pela internet, tá bem? Porque nós estamos aí com tempo restrito de gravação, tá? Porque nós estamos aí gravando pela Just TV. Just TV só nos dá 30 minutos, né? Não tem que pagar para poder ficar mais tempo aqui. Tá? Mas aí até nós arrumarmos aí um streaming que possa nos dar aí o tempo integral da celebração, nós temos que fazer assim, né? A parte da palavra sempre no início, para poder... Porque o importante, pessoal, aqui, quando eu estou aqui na internet, o importante é a palavra de Deus. Não é eu cantando, não é a liturgia. A palavra de Deus, a coisa mais importante.